Cleiton soube rodar muito bem esse elenco, né, no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro. Então, jogos que a gente poderia ter ali um time um pouquinho mais fraco, a gente sempre entrava com time misto e jogava o titular ali num jogo um pouco mais difícil, um pouco mais pegado. Oiê, eu sou a Esther, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o jogo entre Santos e São Bernardo, válido pelo Campeonato Paulista Feminino. O Santos venceu por 4-0 em um jogo muito fácil, né? O Santos, inclusive, em muitos momentos do jogo, criou grandes oportunidades que não foram bem aproveitadas. Então, desses 4-0 aí, a gente poderia ter tido um placar muito mais elástico, mas, enfim, acabou ficando nos 4-0 mesmo. Os gols da partida foram marcados 2 pela Cristiane, a nossa artilheira, a mamãe Cris, o outro pela nossa zagueira Kaká e o último ali pela Gi Fernandes. A gente tem que considerar também que o Santos foi a campo com um jogo com um time misto, mas isso, enfim, não influenciou muito, porque o time que entrou em campo conseguiu criar as principais ações do jogo, sofreu muito pouco. Acho que a gente só teve 2 ataques do São Bernardo no jogo que levaram de fato um perigo para o Santos ali, mas que a gente conseguiu se livrar muito bem ali desse perigo. Foram inclusive os erros nossos, a gente entregou para elas de bandeja os contra-ataques, por isso que chegaram a levar perigo para o nosso gol, mas que a gente conseguiu se sair muito bem ali não tomando o gol. O que é importante também, né? Porque se a gente não conseguiu fazer tantos gols como poderia ter feito, diante de todas as chances criadas, a gente conseguiu não tomar gol, então ali um 4-0 ficou bem agradável pra gente. Lembrando que o Santos no final de semana ele decide vaga, né, no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Primeiro jogo foi 3-1 pra gente, mas enfim, o Flamengo é uma equipe muito capaz, que tem um time muito bom, então a gente sempre tem que ter um pezinho atrás, nada tá decidido ainda. Por esse motivo, por conta desse jogo tão importante de decisão de campeonato já ali numa quarta de final de Brasileiro Feminino, o Cleiton manda a campo esse time misto, né? E o time que foi a campo entrou muito bem. A Eriquinha ontem, por exemplo, foi uma das grandes jogadoras do jogo. Ela jogou muito no meio campo, justamente ao lado da Brena, que é titular ali, mas foi uma das jogadoras titulares que jogou. E a gente viu ali esse meio-campo do Santos funcionando bem. No segundo tempo, a gente teve algumas substituições, algumas titulares entraram. A gente deu chance para outras jogadoras ali também da base, como a Viana, por exemplo, que entrou no ataque e conseguiu fazer uma boa partida lá na frente. Ela entrou no segundo tempo, no caso, né? Então a gente viu o Santos conseguindo testar um pouco o elenco, fazer essa rodagem de elenco com algumas jogadoras da base, algumas jogadoras que não vinham sendo tão aproveitadas assim, e ao mesmo tempo conseguindo dar uma descansada nas jogadoras do time titular, que vem jogando ali essa sequência de jogos muito seguidos um do outro, né? A gente teve vários jogos seguidos, falei para vocês, inclusive, que isso poderia ser uma coisa negativa pra gente, porque a gente estava jogando muito, e os nossos jogos foram todos jogos difíceis, porque as primeiras rodadas do Campeonato Paulista foi clássico atrás de clássico, então foi jogo atrás de jogo grande, e isso acaba prejudicando um pouco o preparo físico das atletas. Mas, enfim, o Cleiton soube rodar muito bem esse elenco, né, no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro. Então, jogos que a gente poderia ter ali um time um pouquinho mais fraco, a gente sempre entrava com time misto e jogava o titular ali num jogo um pouco mais difícil, um pouco mais pegado. E com essa rodagem a gente conseguiu então fazer uma boa sequência de jogos e o time, o elenco ali não sofreu tanto assim, né, fisicamente. A gente vê que as nossas atletas elas estão bem inteiras ainda. Então a gente espera fazer um bom jogo diante do Flamengo na Vila Belmiro no próximo domingo às 10 da manhã. Bom, sobre o jogo de ontem, então, foi isso. O Santos, ele foi melhor no jogo, né? Muito melhor do que o São Bernardo no jogo inteiro, o que já era de se esperar, porque o São Bernardo é uma equipe tecnicamente um pouco mais fraca. Ainda assim, a gente pecou muito nas finalizações em alguns momentos. Mesmo tendo marcado 4 gols, a gente ainda poderia ter feito um pouco mais ali. A nossa defesa, a gente foi ontem para campo com a Kaká e com a Tayla, né? A Reina e a Camila Martins ficaram no banco ali. E foi uma defesa segura. Elas não precisaram trabalhar tanto assim, como eu disse para vocês, porque o São Bernardo chegou muito pouco no ataque ali, mas quando chegou, tanto as nossas zagueiras quanto a própria Julie, que estava ali no gol, conseguiram fazer o seu papel e se saíram muito bem também defensivamente. Então, ontem o Santos foi basicamente isso, né? Um time que soube trabalhar a bola, que soube chegar ao ataque, que teve criatividade.
mesmo jogando com o time misto. A gente às vezes vê essa mudança muito drástica, né, ontem a gente só tinha 4 titulares em campo no primeiro tempo, e a gente vê muitos times fazendo isso e sentindo muito, o time falta entrosamento. Mas como o Cleiton já vem fazendo isso há alguns jogos, essa falta de entrosamento não foi sentida, porque o time já tá acostumado a jogar desse jeito há alguns jogos aí contra adversários tecnicamente mais fracos, mas ainda assim foi um jogo bom para o Santos, um jogo produtivo, e que no segundo tempo conseguiu colocar algumas titulares ali para pegar o famoso ritmo, né, para não ficar tanto tempo assim sem jogar, como a Taizinha, a Fabi Simões, essas jogadoras entraram no segundo tempo para dar um pouquinho mais de liga ali, e foi interessante, foi bastante interessante mesmo, foi um jogo que o Santos soube jogar, conseguiu vencer, que é o mais importante, 3 pontos aí no Campeonato Paulista, a 7ª rodada, né, lembrando que são 11 rodadas antes da fase decisiva ali do mata-mata do Paulistão. E é isso, gente. Comenta aqui o que vocês acharam dessa partida. O grande foco agora é no final de semana, diante do Flamengo. A gente espera fazer uma boa partida, conseguir vencer de novo mais uma vez e conseguir a vaga aí para a semifinal, que é o nosso grande objetivo na temporada, né? Que é o Campeonato Brasileiro, que a gente possa chegar longe aí. Comenta o que vocês acharam do jogo ontem. Se você é novo por aqui ou se você já me acompanha há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento também para se inscrever. Vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!